Quando uma paciente nos procura para realizar uma cirurgia plástica, nós avaliamos alguns fatores para saber se aquela paciente é uma candidata ideal, se ela está naquele momento realmente realizando o procedimento. Então, o primeiro passo é realizar uma bioimpedância. Durante essa pré-avaliação na bioimpedância, nós avaliamos fatores como, por exemplo, a gordura visceral. Muitas pacientes entendem que aquela gordura visceral, que é aquela gordura no abdômen, que estaria atrás do músculo, ela teria apenas um fator estético, e ela pesa realmente no resultado final da paciente, mas não só apenas por ser um volume que você não irá remover, porque é uma gordura que está entre os órgãos da paciente. Essa gordura é responsável para a paciente desenvolver hipertensão, hipercolesterolemia, aumento do triglicérides, diabetes. Então, a paciente que apresenta uma gordura visceral muito elevada, ela é uma paciente naturalmente muito inflamada. Por ela ser uma paciente naturalmente muito inflamada, aumenta o risco cirúrgico dessa paciente. Então, ela aumenta o risco, por exemplo, de fazer trombose, não responder tão bem. Essa paciente ela tende a fazer muito seroma, que é aquela produção de líquido no pós-operatório, o que arrasta muito o pós-operatório, compromete a retração de pele da paciente, pode aumentar a incidência de fibrose nessa paciente. A própria gordura visceral, que aumenta o processo inflamatório dessa paciente, pode desencadear cicatrizes que não são tão estéticas. Então, por exemplo, uma paciente que vai realizar uma cirurgia de mama, é importante avaliar a gordura visceral? Sim, porque o resultado final na cicatriz dessa paciente vai ser diferente se ela tiver com uma gordura visceral bem controlada. Além disso, outros fatores, como por exemplo, essa é uma boa candidata a realizar uma lipo de alta definição? Se a paciente ela não tem uma musculatura desenvolvida, se ela não tem um bom controle da massa de gordura do corpo dela, ela normalmente não é uma candidata tão adequada. Porque imagina que você faça uma lipo de alta definição no abdômen, nas costas. Se o braço, se a perna não acompanha, esteticamente não é tão agradável. Em casos mais extremos, você pode chegar no limite da lipoaspiração dessa paciente, que normalmente se considera 5, 7% do peso corporal dela convertido para ml de gordura que você pode lipar, sem realmente conseguir entregar o resultado, ou seja, ainda vai ficar alguma gordura que vai interferir no resultado dessa paciente. Além da gordura que a paciente apresenta no subcutâneo, então aquela gordura mais tradicional que você tem no braço, a própria massa muscular dela influencia muito. Pacientes que têm uma massa muscular maior têm uma maior reserva de proteínas, são pacientes menos inflamadas. Consequentemente, essa é uma paciente que ela tem uma tendência a fazer mais retração. Então, o grande problema, às vezes, das tecnologias de retração de pele que nós utilizamos é que, dependendo da flacidez da paciente, você fica muito no limite entre acreditar que vai conseguir uma retração suficiente da pele dessa paciente ou você vai precisar realmente de uma abdominoplastia. E essas pacientes que têm uma massa muscular muito grande, por ter uma disponibilidade maior de proteína que está ali nos músculos para fornecer para a pele fazer a retração depois da cirurgia, tende a ser muito melhor. Então essa paciente tende a retrair muito mais. Então normalmente é uma paciente que, se ela tem uma flacidez um pouco maior, talvez ela é uma candidata muito provável aí apenas para uma lipo com tecnologias de retração, que ir para uma abdominoplastia, adicionando um corte maior, cicatriz ao redor do umbigo nela. Você também trata nesse momento expectativas da paciente. Então você conversa muito com a paciente. Nesse momento é um momento que eu gosto de estar muito presente junto e você vai discutir as expectativas dessa paciente. O que está incomodando você exatamente? Então, é algo real? É algo alcançável? Eu realmente vou conseguir entregar aquilo com a cirurgia? É algo muito pontual? Já vi casos, por exemplo, de pacientes que elas apresentam um corpo muito bom, um corpo muito bonito, mas que a visão dela do próprio corpo está muito distorcida. Geralmente, esse tipo de paciente, para você realmente realizar uma cirurgia e ela ficar satisfeita com aquele resultado, ela precisa antes aceitar melhor o corpo. Ela precisa ser menos crítica com ela mesma. Ela tem algum grau de dimorfismo. Depois passamos para a parte de doenças prévias. Então, nem toda doença, nem toda patologia prévia é uma contraindicação total para a cirurgia, mas algumas elas precisam ser pelo menos controladas. Então, por exemplo, uma paciente que ela tem diabetes, é contraindicação à cirurgia? Não é, desde que ela esteja bem controlada, porque o próprio açúcar aumentado no sangue pela diabetes, ele pode interferir no resultado da paciente. Essa paciente, ela tem uma maior chance de fazer infecção. Como o açúcar vai se unir ao colágeno novo que ela está criando, vem um colágeno de baixa qualidade, cicatriz de baixa qualidade, retração de baixa qualidade, pacientes com pressão elevada ou pacientes hipertensas. Essa paciente, antes de fazer o procedimento, você precisa estar controlando essa pressão. Se ela já não estiver controlada, esse coração dela pode já estar sobrecarga, uma carga aumentada, trabalhando como
um motor com uma pressão mais alta, e no procedimento que vai exigir mais do corpo dela, o corpo dela precisa responder à cirurgia. Se ela não estiver bem controlada, você pode estar exigindo demais daquele coração. Isso se torna um risco desnecessário para a paciente. Quando a paciente chega realmente ao nosso consultório, então depois desse momento que ela passa por uma pré-consulta, que ela é avaliada por uma equipe multidisciplinar, onde inclui a nossa equipe de nutrologia, a nossa equipe de nutrição, ela envolve a avaliação das fisioterapeutas, ela chega até o nosso consultório e na nossa conversa a gente tenta ao máximo entender cada detalhe da cirurgia. Algo que eu percebo muito hoje é que a cirurgia de mama mudou bastante o grau de satisfação das pacientes a partir do momento em que a gente conseguiu tornar tudo muito mais objetivo. Então eu discuto cada passo com a paciente. Ela é uma paciente que ela deseja colocar uma prótese mamária, ela é uma paciente que ela quer fazer uma cirurgia sem prótese. Qual o resultado que ela espera dessas duas? Com base nisso, existem técnicas diferentes que eu vou executar na paciente. Na hora que eu vou para frente do espelho examinar a paciente, eu faço simulação do colo da paciente, o quão próximo as mamas vão ficar, o volume estimado para a paciente. E com isso a gente percebeu, acho que a gente adotou isso nos últimos 5 anos, que o índice de satisfação para a mama, que é uma cirurgia que não pode ter pontos subjetivos, aumentou de maneira importante. Então hoje, quando eu avalio uma paciente, por exemplo, é muito comum a paciente falar, olha, eu quero uma mama mais marcada. E quando eu simulo uma mama mais marcada no próprio corpo da paciente, em frente ao espelho, com o tecido que ela já tem, ela pode entender que não é exatamente aquilo que ela queria. Então, às vezes ela pede uma mama um pouco mais discreta, um pouco mais distante uma da outra, uma mama um pouco mais natural, porque é muito subjetivo quando você fala, desejo uma mama muito marcada, um colo muito proeminente. E quando você vê realmente isso no seu corpo, você pode entender talvez que não era isso que você procurava, além de limitações que o próprio corpo da paciente pode impor para a gente. Já no caso, por exemplo, de uma abdominoplastia ou de uma lipo, quando a paciente chega até a nossa equipe e a paciente passa em consulta, eu discuto geralmente pontos mais sensíveis. Então, até onde vai essa cicatriz da paciente, o que ela deve esperar como resultado final da cicatriz umbilical, o quanto que ela deseja aquele abdômen marcado, o que ela considera mais atraente, pontos mais críticos, como por exemplo, um ponto muito comum no abdômen das pacientes, talvez uma das grandes queixas, eu coloco uma roupa mais justa, por exemplo, coloca um vestido e ele marca um volume que tem ali embaixo, ou eu sento e dobra. E com base nisso, você define qual que é a melhor estratégia para essa paciente. Depois dessa nossa consulta, ela passa com a equipe de fisioterapia. A equipe de fisioterapia, as nossas fisioterapeutas, vão discutir com essa paciente como vai ser o pós-operatório, porque ela precisa se preparar, porque não é apenas gasto financeiro, mas tem gasto psicológico, disponibilidade de tempo, onde ela vai ter que vir até a clínica, ela vai ter que realizar várias sessões, seja com a nossa equipe ou com outra equipe bem treinada de fisioterapia, e na sequência entra a nossa equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem vai discutir com a paciente sobre os preparos para ela entrar de modo bem seguro na cirurgia. Então, muitas vezes a paciente me questiona, bom, eu não tenho anemia, estou com 11,8, 12 de hemoglobina. Isso é ok? É ok para o dia a dia. A partir do momento que você pensa que você vai entrar numa cirurgia, aquela cirurgia vai exigir do seu corpo, vai exigir uma recuperação depois, você tem que ter uma reserva de nutrientes. E isso muda completamente o seu pós-operatório. Pacientes com boas reservas, elas tendem a recuperar muito mais rápido. Parece muitas vezes que é um gasto a mais, mas isso minimiza, por exemplo, o número de drenagens em pós-operatório. Então a paciente consegue retornar muito mais precoce para suas atividades, a paciente não precisa de um número tão grande de drenagens de pós-operatório, sessões de drenagem, e aí entra o restante da equipe, como por exemplo o anestesista, que vai discutir sobre a melhor anestesia, para o caso da nossa paciente, para a cirurgia proposta para ela, os preparos e os exames que ela vai estar realizando para a gente conhecer melhor aquele organismo e realmente preparar ele e dar todas as orientações necessárias para o paciente para que aumente a chance de sucesso e melhore os resultados dela.